vamos ler um texto bíblico, mas antes, glórias a Jesus. O irmão José, que me antecedeu, fez uma leitura no Salmo 126. E o Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Só sonham. Sonhar uma coisa, realidade é outra. E sexta-feira Deus falou muito comigo aqui na igreja. Eu quero repetir essa leitura, Neemias capítulo 8. Esse salmo aí diz que quando o Senhor trouxe lá do cativeiro, Israel estava como as pessoas que sonhavam. Por quê? Aí a gente vai ver aqui nesse texto, Neemias capítulo 8, verso 7. Eu vou ler alguns versículos e os irmãos vão ler. Preste atenção na leitura. Diz assim: Jesua, Benaia, Serabias, Jamim, Acobe, Sabetai, Odias, Malazéias, Quelita, Azarias, Josabade e Hanã, Pelaías. Os levitas ensinavam o povo a lei, e o povo estava no seu posto. E levaram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Neemias, que era o Tisarta, que significa governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é sagrado ao Senhor, o nosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis. Não lamente nem chora, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Verso 10, leia bonita a igreja. 1, 2, 3. O final desse texto diz assim, ó: não fica triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Toma seu assento. Glórias a Jesus. Tanto o texto que o irmão José mencionou, Salmo 126, como isso aqui, e a gente acabou de sair de uma escola bíblica de 3 meses, falando de Ezequiel, o sacerdote. E a gente viu bem o estado da nação de Israel e por que é que eles foram parar no cativeiro babilônico. Ficaram ali durante bom tempo. Era para ser só 70 anos, até esticou um pouco mais. E aquilo foi consequência. O povo foi parar no cativeiro por consequência de atitude, de ato, de posicionamento. Deus sempre em sua lei deu uma ordenança para esse povo. Desculpa, uma orientação, não uma ordenança. Deus não obriga eu e você a entrar aqui na casa dele, mas sente prazer que quando eu e você entra, e sendo salvos na pessoa bendita de Jesus, a gente entra de uma maneira o quê? Feliz, alegre, contente, glorificando, adorando a Deus. Por exemplo, tem 1 ou 2 irmãos aí que concordam, que já falou glória, aleluia, porque eu entrei aqui não foi para pedir, eu entrei aqui foi para agradecer. Eu tenho bastante pedido para Deus aqui nessa noite, tenho vários. Eu vou começar a semana, eu comecei hoje, comecei na presença de Deus, mas amanhã na semana secular de trabalho, os meninos estudando, a gente tem muitas atividades e compromissos e que precisa da orientação de Deus. Então a gente já chega aqui pedindo, falando: Senhor, me ajuda aí, eu tenho que resolver umas coisas, pagar umas contas, Lucas, Marcelo, eu preciso quitar outras tanto, Nivaldo, até quarta-feira eu tenho que resolver, fazer. E aí, irmão, é tanta coisa, a gente entra aqui mais para pedir. Mas esses dias aqui mesmo na igreja, eu já tinha ouvido isso, mas Deus é tão bom, irmão Renato, que Ele vai fazendo a gente ouvir de novo, e quando precisa ouvir de novo. Os irmãos que teve de manhã aqui, foi curioso que a revista da escola bíblica não chegou por um motivo de expedição, vai chegar essa semana. E aí a gente precisava começar a revista nova que fala sobre Apocalipse.
E aí eu fui lá numa biblioteca que eu tenho e procurei uma revista do Apocalipse. E a revista era exatamente do dia 1º de abril de 2012. Ou seja, 10 anos atrás, Josias, a escola bíblica estava abordando um assunto que está iniciando hoje. Só mudou para o dia 3, mas até abril era o mesmo. Por quê? Coisas no reino de Deus tem que ser cíclicas, né? Vai acontecer de novo, então Deus vai precavendo, orientando, vai falando de novo. Então por que é que eu venho para um culto? No culto eu não venho para pedir, eu não venho com lista, assim dizendo, eu não venho com afronta. Deus, ó Senhor, não resolver isso aqui para mim, é o último dia que eu venho no culto, eu prometo que eu não venho mais, eu largo, eu deixo, eu faço. Culto a gente não pede, culto a gente agradece. Obrigado, Deus, pela vida, a família, o trabalho, a saúde, por tudo quanto o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer. Por exemplo, tem alguém grato aqui nessa noite a Deus? Agradecido? Então abre a boca, dá glória, fala: Senhor, eu estou grato a Ti, Pai Santo, por essa oportunidade, Deus, de estar na Tua casa. Eu ouvi uma coisa muito interessante aqui, terça-feira, que é o seguinte: quando a gente vem para a casa de Deus para pedir, a gente busca o que está na mão de Deus, porque nós sabemos, todos nós que aqui estamos, que na mão de Deus estão todas as coisas, tudo que eu preciso, de ordem material, espiritual, financeira, amorosa, familiar, no trabalho, na profissão, em tudo, está na mão de Deus. Então quando eu venho para cá buscando o que está na mão de Deus, tem tudo, porque na mão de Deus estão todas as coisas. Se Ele vai me dar, eu não sei, mas se eu vier pedir, eu sei que tem na mão dEle. Mas eu ouvi que nós devemos vir buscar os pés do Senhor. E a revelação de João, que é Apocalipse, da lição que começou, diz que os pés do Senhor são como latão reluzente, polido. Há muitos anos atrás, há mais de 500 anos, por exemplo, ou no mundo bíblico antigo, não existia esse espelho que nós temos em casa, que as irmãs carregam na bolsa, que tem na tela do celular, não tinha. Então o espelho era o quê? Uma prata polida ou um latão polido, bronze polido. E o texto em Apocalipse, João vai dizer assim: quando eu vi aquele servo de Deus, o anjo do Senhor diante de mim, não dava para olhar no rosto, porque ele tinha cor de relâmpago no rosto. E era de uma maneira descomunal, um homem tremendo, que a sua glória encheu o lugar. E eu me caí em joelhos diante dele. Quando eu olhei para os pés, eu enxerguei em seus pés latão reluzente. E quando eu olhei nos pés dele, eu comecei a me enxergar. Porque no espelho, bom de estar na casa, na presença de Deus, buscando os pés, que é diferente da mão. Porque quando eu estou no pé, eu não tenho tempo para olhar para a vida, a atitude do irmão. Eu me enxergo, e quando eu me enxergo no espelho, eu quero me melhorar, eu quero me arrumar e me posicionar diante de Deus. Quem está entendendo pode dar glória a Jesus. Entendendo ou não, dá glória, porque Ele está aqui e a Ele é devido toda a honra e toda a glória. E aí esse texto vai dizer o porquê que a nação foi parar naquele lugar. Esqueceram, abandonaram a lei do Senhor. Vocês acreditam que se perdeu a lei entre a saída do povo de Israel, presbítero Marcelo, Augusto e Benedito, até eles chegarem no cativeiro? Quando eles foram fazendo noção, cadê a lei do Senhor? A lei dada por Moisés, os 10 mandamentos ou decálogo, aquilo que conduz o povo, o modus operandi, cadê a lei? A lei sumiu, desapareceu. Ninguém mais se atentava à lei. Quando perceberam que ela sumiu, eles já estavam no cativeiro. É consequência da desobediência. Então Israel foi para lá e durou mais de 70 anos aquele cativeiro. Mas existiam algumas pessoas lá que lembraram-se, clamavam, pessoas que não se dobraram à idolatria dentro do cativeiro, não comungaram, dizendo um para os outros assim: sabe por que a gente está aqui? Porque merece. A gente fez o que não devia, desobedeceu a Deus. Isso é, senão outra coisa, é consequência dos meus atos. E o outro disse: do meu também. E o outro disse: do meu também. É por isso que a gente está aqui. Como é que a gente sai dessa situação? Apontando, achando um culpado? Não. É buscando novamente o Senhor, desejando a presença dEle.
Então o texto vai dizer assim, que Neemias serve o rei Xerxes, ou Artaxerxes, e quando ele está na presença do rei, ou um dos açoeiros, que é título, o rei disse assim, você não é dessa maneira, você está triste, seu semblante está caído, e você não come do melhor, você não bebe do melhor, o melhor vinho, a melhor comida, você está na minha mesa, era o serviço dele, experimentar antes do rei. E aí ele era copeiro também, e ele disse assim, a tristeza não é pelo lugar que eu habito, que eu estou vivendo, mas é lá dentro da minha alma, porque aqui fora eu estou muito bem, eu sou muito bem remunerado, o Senhor honra a minha presença aqui diante do Senhor, e é honroso para mim te servir, eu tenho uma das melhores profissões aqui dentro do reinado, e o Senhor honra o que eu faço, eu sou feliz com isso, eu sou abençoado por isso, mas o motivo da minha tristeza não é aqui fora, é lá dentro. E o rei disse assim, conta para mim qual é o motivo da sua tristeza. Ele disse assim, é porque lá na minha pátria, no lugar que eu adoro a Deus, o templo foi saqueado, destruído, as portas queimadas, as portas dos muros foram roubadas, quebradas, queimadas, e o muro todo foi derrubado e fendido. Como eu poderia estar feliz, sendo que a maioria da população está aqui, mas ele está externando algo, ele não está fazendo um pedido, ele é sábio, ele não está dizendo assim, ó rei, libera eu daqui para mim ir embora com essa nação, não, ele só está dizendo assim, o motivo da minha tristeza é não poder adorar o meu Deus, na casa do meu Deus, da orientação do meu Deus, é por isso que eu estou triste. Aí o rei disse assim, então eu vou permitir que você, na companhia de outras pessoas, leve carta, entre dentro do seu país, e você vai ter autonomia para reconstruir, reedificar tanto o templo, tanto os muros, a potência, quanto a religião. Você vai para as obras públicas, e Esdras vai relevantar o ânimo do povo espiritual, porque não adianta você estar bem financeiramente, mas espiritualmente a nação está destruída. Então eu libero tanto Neemias quanto Esdras, e vocês vão fazer essa obra para Deus. E esse imperador, sendo usado como instrumento de Deus, permitiu isso. Então agora o povo está lá, e eles vão voltar. E Neemias, esse livro é dele, mas ele dita, e quem escreve é Esdras. E Esdras tem o púlpito de Esdras. E no momento Esdras disse assim, onde será que está a lei do Senhor? E aí manda buscar a lei. E quando chega a lei, ele disse assim, olha, eu vou ler a lei para vocês, e vou ler de uma maneira que vocês entendam. E eu vou lendo e explicando, explicando e lendo, ainda que eu demore meses e meses e meses, mas eu vou ler a lei do Senhor para vocês. E o texto que nós lemos diz assim, que quando o povo ouviu e entendeu, porque quando você só ouve é uma coisa, irmão, mas quando entra, porque a palavra de Deus, por exemplo, não é uma palavra qualquer. Isso aqui, por exemplo, se colocar alguém que tem o dom da oratória, alguém que fez faculdade, alguém que tem dicção boa, fala até melhor do que eu. Mas eu não estou falando qualquer história, eu não estou contando um conto de fadas, eu estou falando de uma palavra viva e eficaz, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, mais penetrante do que qualquer metal na terra, porque ela entra numa divisão da alma com o espírito. Quando eu só ouço é uma coisa, mas quando eu entendo, aí a palavra me norteia, cobra, a palavra gera em mim, aleluia, repúdio as coisas erradas e desejo por acertar. Irmão, você não precisa ser anjo de 6 asas, não precisa. Você não precisa ser um querubim dentro da igreja. Aliás, você não precisa nem acertar mais do que você já acertou. É só você errar menos. E você não deu um glória. Porque tem lugar por aí que eles pedem para você voar, levitar, mas a palavra de Deus só orienta para mim e para você assim, ó: sede santo como eu sou santo, sede santo como eu sou santo. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando, fala para esse irmão aí, o lugar que você está pisando é santo, é de Deus, a presença é de Deus, a casa é de Deus, e o Deus da casa está aqui. Deus é tão tremendo, que de vez em quando eu vou descobrindo uma coisa, como disse o irmão Augusto nessa manhã. Deus é tão tremendo que Ele vai descortinando coisas para a nossa vida assim, que você fala: você acredita que eu nunca vi isso na Bíblia? Eu estou vendo agora, hoje, na pregação nessa manhã.
Eu sabia que o Moisés não era egípcio, que Moisés era judeu. Eu sabia disso. Foi por imposição daquele faraó e por matar crianças, que duas parteiras, Sifrá e Puá, tementes a Deus, que no momento que elas iam assistir o parto, e a mãe dava à luz a uma menina, elas faziam festa. Mas quando a mãe dava à luz a um menino, elas acionavam a guarda egípcia. E aí eles vinham, ou degolava a criança, ou jogava no Nilo para os crocodilos comerem. Era isso que eles faziam. Mas Deus entrou no coração dessas duas mulheres, Sifrá e Puá. E quando elas foram assistir o parto de Joquebede, e nasceu um menino, aí elas não acionou a guarda, Josias, irmão Hilda. Ele disse assim para a mãe: ó, dá um jeito e esconde esse menino. E ela escondeu o menino até quando dava. Mas o menino ia crescendo e começou a chorar cada vez mais, irmão Dito, irmão Augusto, e não dava para esconder. Então no momento a mãe fez uma pequena embarcação de junco, betumou, e chamou a Miriam e disse assim: Miriam, eu vou soltar rio abaixo, e você vai na lateral do rio olhando aonde é que vai parar. A Miriam falou: eu prometo que eu vou olhar. Ela só não tinha uma garantia onde ia chegar, mas Deus pegou da mão de Joquebede, foi descendo o rio abaixo, e não parou em curva nenhuma, e desceu até no pé da filha do faraó. Os historiadores dão um nome para ela, e quando Nádia está tomando banho, as donzelas dela disseram assim: o que é isso? E ela disse: vai ver, vai saber, uma bomba, uma cobra, alguma coisa, vai lá e vê. Aí as meninas viu e já começa a sorrir, e traz para ela, e quando ela olha, ela vê lindo, e ela disse assim: que bebê lindo. E esse bebê é das hebreias, dá para ver que é hebreia. Irmão, deixa eu contar um negócio para você sem apontar ninguém. Esse é o Espírito Santo que está te alertando. Eu vindo para a igreja agora, eu vi uma pessoa entrando num bar, eu não julguei ela. Eu quero só dizer uma coisa: você pode pisar onde for, se o Espírito Santo não puder entrar com você, aleluia, ele vai ter até misericórdia de mandar um anjo guardar a sua vida lá dentro. Só que tem uma coisa: não vai dar para você mentir, porque as pessoas vão olhar para você e vai dizer: esse aí é crente, essa daí é crente, é servo e serva de Deus. Fala para quem está do seu lado: não vai dar para você se esconder. Onde você estiver, irmão, aleluia, glórias a Deus. Camarada tenta ir na Cracolândia, se esconder, ficar confinado usando droga. Uma hora entra um evangelista, um missionário, um pastor, bate o olho e diz assim: levanta dessa imundície, Deus está te limpando, vai te lavar, lapidar e voltar para o altar, porque é lá que Deus te chamou, não foi aqui não. E você não deu um glória. Fala sorrindo para ele entender. Não vai dar para você esconder do que é o querer de Deus. Não vai dar para você se esconder do que é o querer de Deus. Aí a menina pegou, aí Miriam entra em cena. Disse assim: mas como é que eu vou cuidar de um bebê, né? Achei bonito e tudo mais. Aí a Miriam na hora: minha senhora, eu conheço uma hebreia que pode tomar conta desse bebê aí. Quem é? Vai chamar ela. Aí a Miriam vai correndo, vem e disse assim na área: mãe, corre, porque vão matar o menino. Não, a mulher quer te dar 3 salários mínimos, cesta básica, convênio odontológico, vai dar assistência no transporte, vai dar vale refeição, tudo para a senhora cuidar do próprio filho de Moisés. Segura para dar glória, irmão. Quando você faz a vontade de Deus, tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus vai converger as coisas a teu favor. Aí cuidou até desmamar. Aí quando desmamou, levou para ela. Aí ela disse assim: ó, esse é meu filho adotivo, mas o faraó aceita. E ele é criado junto com Ramsés. Tudo, irmão, do colégio, estudou no Objetivo, no Conchinha, lá no Egito, fez de tudo, curso técnico, robótica. Moisés fez tudo isso aí. Aí era um hebreu, mas aí colocaram nele o que? Rasparam o cabelo, deixaram a barba, coisa não típica de judeu. Colocaram nele o que? Um manto egípcio, colocaram colares egípcios, anéis egípcios, colocaram nele uma veste inferior egípcia e por fim uma sandália egípcia.
Mas Moisés andava para a rua vendo os hebreus e aquilo mexia com ele, comovia ele. E ele não entendia o porquê daquilo. É porque você pode disfarçar do jeito que é por fora, mas lá dentro você é escolhido de Deus. Você pode estar onde for, varão, varoa, fazer o que for, ganhar o que ganhar, mas lá dentro você não pode negar quem é o seu Deus e para que Ele te chamou. Acabou. Aí por descontentamento o texto diz que ele matou, não que ele se gabe disso, mas ele matou um egípcio. E quando ele matou, ele vai ser sentenciado, e para não morrer, ele vai fugir agora. Aí ele cai no deserto. Até ele chegar em Midian, demorou meses e meses e meses. Mas quando ele chega na terra de Midian, ele defende o poço. Ele ajuda as donzelas dali, e ela, por gratidão, lógico, leva para conhecer o pai dela, futuro sogro. Ela está orando e pedindo para Deus, e ele aparece do nada. E quando ele chega em Midian, aí ele já cai no que era para ele ser. Ali é gente dele. E aí lá não vai servir, irmão, anel, tiara, colar. Lá não vai servir pulseira. Lá não vai servir peitoral de egípcio. Nada disso serve. Porque lá não sobrou nada para ele a não ser pastorear a ovelha. Aí já é Deus encaixando o projeto nele, em Moisés. Aí Moisés, agora você já viveu a vida que todo mundo pediu para mim. Agora você vai viver o que eu tenho para você. Moisés tira tudo, e lá ele ganha o que, Marcelo? Uma túnica, uma vestimenta de pastor, de pele, para resistir na madrugada no deserto, irmão Cláudio. De dia muito quente, mas à noite é muito frio, e ele está desse jeito. E quando ele vai levando o rebanho, ele vê uma coisa que é comum no deserto de acontecer. A sarça pega fogo, porque a sarça é uma planta que solta um óleo. E esse óleo, ele pega fogo, ele é inflamável, e o calor é tão grande que vai acontecer uma coisa chamada combustão espontânea. Então é comum você estar no deserto e ver chama. Aí Moisés passa, está pegando fogo, ele nem dá as horas, sabe por quê? Porque fogo é comum, em qualquer lugar tem. Mas ele passa o dia todo pastoreando, e quando ele está voltando, a mesma sarça está incendiando e não acabou o fogo. Aí Moisés para, porque chamou a atenção dele, porque uma coisa é só uma coisa, mas uma coisa quando não é comum, é espiritual, é do alto, é de Deus. Aí quando é uma coisa de Deus, chama a atenção do ser humano. Aí Moisés fala assim, e não apaga não? Aí ele ouve uma voz, e ele conhece que é Deus, e começa a conversar com Deus. Como é bom quando você consegue conversar com Deus. Pastor, eu não estou conseguindo nem orar, mas eu estou conseguindo sentir o Espírito Santo. Eu falo com Ele indo para o trabalho, na minha estada, no retorno. E melhor do que eu falar com Ele, é eu ouvir o Espírito Santo. Tem alguém aqui que ainda ouve Ele? Tem alguém? Falar é fácil, irmão, difícil é ouvir. Se tem alguém que ainda ouve Ele, levanta a tua mão, porque está escasso, viu? Isso não tem muito não. Levanta a tua mão, abre a boca e dá glórias a Deus, a Ele. Aí ele escuta uma coisa assim, irmão Júnior, ó. Ei, Moisés, tira a sandália do teu pé. Tira. Porque o lugar que você está pisando é um lugar. Oxe. E o que eu tenho com isso aí? Aí Deus disse assim, olha, você ficou 40 anos morando lá, você já está bastante tempo aqui. Eu já consegui tirar de você, da cabeça a tiara, as ideologias já foram embora. Eu consegui tirar de você o anel, a prepotência já foi embora. Eu consegui tirar de você o peitoral, o que mantinha você vivo, que era o regimento do Egito, a riqueza, a prepotência. Eu já tirei tudo de você. Eu só não consegui tirar o guiar dos teus pés. Só que hoje eu estou fazendo sagrado esse lugar. Então você tira o que resta do Egito em você, porque esse lugar é todo santo. Tira a sandália, fica descalço, porque hoje eu vou fazer uma cirurgia espiritual em você. Ah, irmão, como eu queria ser um pastor de entregar a bênção, mas eu não sou. Mas Deus tem bênção para você. Vou dizer porque só uns 3 deu glória. Deus tem bênção para você. A primeira delas é lá de cima da glória, é espiritual, não é física.
Não adianta Deus dar para você as coisas da terra se Ele não mandar dentro do seu coração. No momento você vai trocar Ele pela bênção. Então a primeira das bênçãos que Deus tem é do alto, do trono da glória dele. Deus tem bênção para você. Só que você tem que ser todo dele, inclusive os pés. Ah, varão, vigia onde você vai, onde você pisa, onde você entra, para quem você empresta teu ouvido, aonde vai os teus olhos. Nessa manhã Deus falou conosco, Lucas, se a tua mão te escandaliza, se o teu pé te escandaliza, se o teu olho te escandaliza, Deus está dizendo assim, se o que você está pegando, aonde você está pisando e o que você está vendo está te escandalizando, é melhor tirar uma mão, tirar um pé, perder um olho. É melhor entrar defeituoso na eternidade do que inteiro do inferno na perdição. Mas volta aqui, irmão. Esse povo está triste, pastor. 70 anos vivendo mazela, tristeza e querendo arrumar culpado. O culpado é o prefeito, o governador, o presidente, a economia. Não, é eu, Deus. Eu tenho um amigo muito crente, servo de Deus. Ele foi numa missão interestadual. E quando ele chegou num lugar, levaram ele numa casa. O irmão disse assim, ó, minha esposa, faz 15 anos que ela está deitada nessa cama. Irmão, a gente só trata as feridas das costas. A gente medica, dá remédio, dá banho, é tudo na cama. Faz 15 anos que ela está nessa prova e a gente está junto. O irmão disse assim, eu vou orar por ela. Esse irmão tem uma marca no ministério dele, que quando ele ora, Deus usa ele, paga um preço que só Deus na causa, mas Deus usa ele nisso. Ele tem o dom da cura, o dom é de Deus, mas está nele. Quando ele ora, a pessoa é curada, é liberta. Aí ele entrou dentro do quarto, começou a orar, sentir a presença de Deus, os irmãos e as irmãs intercedendo, orando. Quando ele foi pôr a mão na cabeça, aí não conseguiu. A mulher que nunca levantou em 15 anos, segura porque não é para dar glória, tá? Ela fica sentada e na boca dela fala alguém que não é Deus. Diz assim, ó, o teu Deus ainda não deu ordem para mim sair de dentro dela. E ela tomba em cima da cama. E o irmão breca a oração e a benção. Tem gente, irmão, que está vivendo consequência do que praticou. E se você colocar a tua mão e tentar ajudar, vai se arrebentar. E esse povo aqui, quando eles ouvem a lei dada por Neemias e por Esdras, eles começam a chorar, porque agora eles estão entendendo que tudo que está fazendo está desagradando a Deus. E o sentido de alguém que está sofrendo e perguntando, Deus, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou vivendo isso? E quando eles ouvem a palavra, não é um apontamento pastoral, não é o corpo de obreiros, não é as irmãs, o ciclo de oração, mas é a própria palavra de Deus dizendo assim, eu te avaliei, eu te pesei e foi achado em falta, menem, menem, tekel, farsim. Aí Deus é tão bom e misericordioso, Deus é tremendo. Aí o profeta diz assim, verso 10 dessa palavra, Neemias 8:10. Olha como Deus é bom, irmão. E em todo tempo Deus é, qualquer tempo Deus é bom. Vai lá, disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Faz festa, se alegra. Fala para o irmão aí, sorrindo já, para animar mesmo. Fala, se alegra. Deus é na sua vida, fala para ele. Quem cantou o hino aqui está chorando por quê? A pergunta, por que você está chorando? Jesus vai entrando em Naim, irmão Augusto. Quando um texto bíblico fala assim, ó, estava no limite da cidade, estava no termo da cidade, no portal da cidade. Quando a gente está saindo de Santa Isabel ali, ou indo para o Arujá, está escrito assim, irmão, de limite de município, né? Hoje em dia coloca o portal mais para dentro aqui, para não pôr muito longe, senão não tem sentido, né? Mas geralmente o portal da cidade é onde é o limite da cidade. Então está indo para o Arujá, está escrito ali assim, ó, limite de município, Arujá para lá, Santa Isabel para cá. Está no limite. Jesus está entrando, ela está saindo. Jesus está entrando em Naim, junto com aquela irmã que já era viúva, agora vai enterrar o filho.
Tá umas irmãs junto, chorando, uns irmãos da igreja lamentando a perca junto com ela. Ela está no limite, não é do município, é da vida, da fé, de servir a Deus, de temer o Senhor. Quando ela está no limite, Jesus está entrando e olha para ela e diz assim: ô, mulher, não chora. Parece que Jesus é mal educado, né? Para de chorar, coisa assim. Não, ele está falando o quê? Ele está dizendo assim, ó: eu cheguei, no seu limite eu entrei, eu entro agora. Você disse que resistia até agora, até aqui foi você, agora sou eu. Sabe o que é bom, final de poço? Porque final de poço é começo de possibilidade. Quando termina a sua ação, entra a de Deus. Quando você dá o último suspiro, Deus chega com o oxigênio, com a solução. Deus chega com a vitória. Deus chega e está chegando para alguém aqui nessa noite. Ei, come a gordura, bebe as doçuras. Por quê? Israel é um povo, irmão, que sempre gostou de comida farta e gordurosa. Fazia uns carré, uns cordeiros, tudo gordo mesmo. Tinha que a panela chegar a brilhar. E aquilo gerava alegria, irmão. É que nem você pegar um baiano, um pernambucano, sabe? Também fazia um torresmo com feijão e virado. Aí chama, isso é 5 horas da manhã, tá? Para quem aguenta. Aí diz: senta aí, vamos tomar um café. Mas logo agora, cheguei na Bahia, irmão, só Deus para me ajudar naquele lugar, viu? Só Deus, logo cedo. Um ovo mole aparecendo uma tinta igual de lombada, amarelo. Eu passei mal só de ver, irmão. Come, pastor, que isso é bom. Falei: é bom não, irmão, isso aí é só lá para as 4 horas da tarde, para dar ânimo para olhar para isso aí. Come a gordura, bebe a doçura. Esse vinho aqui, Josias, não era o vinho que embriaga, que a palavra de Deus diz assim: se abstenha, foge do vinho que embriaga. Mas esse vinho aqui era um vinho que fervido, acrescentado, pisado, fervido, acrescentado, pisado. Isso era quase uma geleia, tinha que diluir com bastante água, de tão doce que era. Aí ele está dizendo assim: ô, alegria, se anima, vamos para cima, come, bebe, faz festa. Ô, irmão, via de regra, fala para quem está do seu lado: se você é cristão, você tem que ser feliz. Você tem que ser alegre, irmão. Aqui ele está dizendo assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está dizendo assim, ó: quando Deus está alegre, eu estou fortalecido. Peraí. E quando eu digo assim: eu estou tão fraco, eu estou gerando o que no coração de Deus? Alegria ou tristeza? Se a alegria, Rafael, do Senhor é a minha força, e eu estou sem força, será que eu estou dando alegria para o Espírito Santo? Será que o que eu estou fazendo, cometendo, praticando, vendo, será que está alegrando o meu Deus? Irmão, ele está falando: faz festa. Você estava no cativeiro. Quando a gente voltou do cativeiro, a gente estava como os que sonham. Quem sonha não realiza, irmão. Quem fica sonhando a vida inteira, não sai do lugar, não vai para coisa nenhuma. Mas quando você começa, porque é que toda vez que alguém, Jesus tem que fazer um milagre da vida de alguém, aí disse assim o profeta para a mulher: declara para mim o que é que você tem na sua casa. Aí a viúva fala o quê? Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de... Tem gente que prega, tinha meia botija, um pouquinho de óleo na botija. Lá não fala o nível, só diz assim, ó: eu tenho uma botija de azeite lá em casa, mais nada. Fala por irmão, já é o começo. Já é o começo. Ai, pastor, meu sonho é ter uma casa própria, mas até agora eu não guardei um centavo. Tá perigoso. Mas você comprou pelo menos um tapete para essa casa, um chaveiro para pôr nela? Ai, pastor, meu sonho é ter um carro. Quanto do salário mínimo você já guardou? Ai, pastor, até agora, deixa eu ver, 2 anos. Não guardei nada, estou devendo ainda 2 anos para cá. Varão, mas você já comprou um chaveiro para esse carro, um jogo de tapete? Você já comprou para esse carro um ursinho de pelúcia, um adesivo para dizer assim: é Jesus que deu para mim? Mas não vai colar isso num chevette caindo nos pedaços, não, irmão. Porque Deus tem bênção para você. Faz por onde? Obedece, pelo amor de Deus. Nada contra chevette, eu já até tive um. Se não, vai com os meninos graves isso aí, sai na rede social, vai ser um perigo. Mas Deus tem coisa boa para você, varão.
Só que você tem que obedecer, guardar e praticar. Não tem como chegar à bênção se eu não me posicionar. Vai lá, come, bebe e se alegra. Irmão, a diferença grande entre a alegria e felicidade, tá bom? Alegria é o que acontece agora. Alegria é um estado assim que me toma momentaneamente. Ai, eu estou tão alegre. Ai, por quê? Porque, olha, o salário hoje, eu ganhei a participação de lucro da empresa. Meu Deus, deu quase outro salário. Dobrou esse mês. Ai, eu estou tão alegre por isso, por aquilo. Felicidade é um conjunto de coisas que me leva a ter uma vida feliz. Mas via de regra, o cristão já tem que ser alegre, contente. Você pode ter acabado de dar uma chinelada bem na guia, mas você abre um sorriso e diz: Deus é bom. Tirar 1,5 milhão de pessoas do Egito não foi difícil. Tirar o Egito de dentro de 1,5 milhão de pessoas é que é terrível. Tem um pastor da nossa igreja que um dia trabalhando, ele deu uma marretada tão grande no dedo que a unha saiu inteira com um pedaço de carne na hora. O que ele falou? Glórias a Deus. Você sabia que ele ganhou uma alma para Jesus com uma marretada e um glória a Deus? Porque se é um crente aparência, irmão, na hora sai cada cobra, lagarto, sai cada barata da boca dele terrível, que o Espírito Santo falou. Deixa eu te explicar que não dá para sair 2 tipos de água de uma fonte. Não sai de uma mesma fonte água doce e salgada. Você não precisa nem ser crente, irmão. Você só sendo adorador de verdade, não falsificado, não cópia, sendo um adorador genuíno já tá bom. Porque agora, nesse exato momento, 8h15 da noite, que eu já estou terminando, Deus não está passando por aqui, irmão, procurando quem tem dinheiro na poupança, aplicação. Deus não está procurando teólogo. Deus não está procurando universitário. Ele está procurando genuínos e autênticos. Tem algum deles aqui? Tem alguns? A alegria do Senhor é a nossa força. O problema é isso aqui, irmão. Quem procura alegria no lugar. Aí tem gente que diz assim: eu fico tão alegre quando eu vou para a igreja. É procurar alegria no lugar, Marcelo. Eu fico tão alegre quando eu estou no trabalho, que tem gente que o trabalho é uma festa. Marcelo, por exemplo, ele dá um plantão de 12 horas. Meu irmão, quando você encontra com esse menino todo dia no serviço dele, sabe como é que ele está? Ele trabalha 12, descansa 36. O trabalho dele é uma festa. Só que quando você procura alegria no lugar, diga comigo, lugar, é um problema sério. Sabe por quê? Porque aí quando você não está no lugar, cadê a alegria? Outros dizem assim, irmão Renato: eu sou tão alegre quando eu estou na companhia desse servo de Deus. Vou dar um exemplo. Aí está eu e o irmão Júnior perto. Aí eu sou alegre porque eu estou com ele. É felicidade porque eu estou com ele. Mas e no dia que eu não estiver com ele? Eu sou alegre porque eu estou com a pastora. Mas e no dia que eu não estiver com ela? Eu sou alegre porque eu estou com o Lucas, eu estou com o Mateus, eu estou com o Nivaldo, eu estou com o Eli. E eu sou alegre porque eu estou na companhia de pessoas. E no dia, José, que eu não tiver mais, cadê a alegria? Evelyn. E quando eu coloco a minha alegria pautada em coisas, presbítero Marcelo, não importa que coisa é, mas a minha alegria está em coisas. Como eu sou alegre quando essa coisa está comigo, eu tenho essa coisa. Aí eu tenho alegria enquanto as coisas estão lá. No dia que as coisas faltarem, pergunta para o irmão: cadê a alegria? Fica de pé em nome de Jesus. Olha para mim. Olha o que o profeta está dizendo. A minha alegria não está num lugar. A minha alegria não está na pessoa. A minha alegria não está nas coisas. Eu até fico mais alegre quando eu estou aqui na casa de Deus, na sua companhia. Fala para ele ou fala para ela aí, para sorrir.
Eu até fico mais feliz quando eu estou aqui na casa de Deus, na sua companhia. Isso me deixa feliz. Agora, para quebrar a vaidade dele, fala assim, ó: só que se você não tiver, só não fala que você vai ficar mais feliz, que você vai arrumar um problema, tá? Fala para ele: se você não tiver, eu vou continuar feliz. Ah, você não entendeu não, irmão, senão você dava um glória. Coisas. De que coisas você gosta? E quando elas estão lá e tem fartura, ah, que benção. Só que se porventura aquelas coisas faltarem, se você não falar, você pensa na coisa e diz assim: olha, eu até fico um pouco alegre quando eu tenho você, mas não é por nada não. Se você não tiver mais aqui, eu vou continuar sendo alegre, principalmente feliz. Embora eu goste muito desse lugar aqui, irmão, e gosto mesmo, sabe por quê? Placa ministerial não salva, ministério não salva. Se ele salvasse a placa da igreja, com todo o respeito que eu tenho pela minha denominação e fã que eu sou fã, porque se eu estiver num lugar desejando o outro, eu sou o mais hipócrita dos homens. Eu sou feliz, eu vim para cá na infância, Deus me abençoa muito mais do que eu penso, imagino, eu mereci, nunca mereci, mas Deus me abençoa aqui. Mas se essa placa fosse sinônimo de salvação, ela não estava lá fora, ela estava aqui dentro. Então a placa não salva, primeira coisa. Segundo, a ideologia da igreja, a doutrina da igreja, não estou dizendo de Deus, de Jesus, ela também não salva. Ela gera uma conduta, um hábito, que, por exemplo, alguém disse assim: ah, a religião, eu sou de tal religião. A religião, irmão, no máximo, ela vai mudar o hábito da pessoa. A pessoa que tem o hábito, por exemplo, de fumar, de beber, de falar palavrão, de se drogar, quando ela está inserida na religião, a religião vai doutrinar ela para não falar mais palavrão, para não beber, para não fazer mais uso do que não convém para o próprio corpo. Só que tem uma coisa: longe da placa, longe da religião, o evangelho é doutrinador. O evangelho, ele cura, ele liberta, ele renova, ele restaura, porque o evangelho não é de homem, o evangelho é de Jesus Cristo. Embora a igreja não salva, o salvo em Jesus tem prazer de estar na igreja. Eu vejo isso em vocês, na maioria de vocês tem prazer de estar na casa de Deus. Eu fui salvo em Jesus, então eu quero estar na casa que se chama a casa dele. Só que a casa não resolve, irmão. A casa não liberta, a casa não cura, a casa não salva. Mas quando eu estreito relacionamento com o dono da casa, aleluia, não é entrar dentro da casa e falar com o dono dela, mas é ter relacionamento com o dono da casa. E mais do que falar, é ouvir ele aqui dentro. Aí isso gera relacionamento, e relacionamento vai gerar alegria no coração de Deus. E então a alegria do Senhor é a nossa. Então saia forte daqui nessa noite, em nome de Jesus. Saia daqui fortalecido. Aquilo que te preocupava, que roubava seu sono, aquilo que te afligia, em nome de Jesus, a partir desse culto, começa a gerar alegria no coração de Deus. Começa a conversar com o Espírito Santo, estreitar relacionamento com Ele, e você vai ver o que Deus vai fazer. Quero orar com você nesse momento. Nessa oração não ora por ninguém. Eu ia mandar você pegar na mão de alguém, mas não pega. Pega na mão de Deus. Aliás, nem pega, diga assim: Deus, pega o Senhor na minha mão. Vai que escorrega, então segura o Senhor na minha mão, porque eu sei que estarei seguro e não vou escapar daí, Deus. E me sustenta, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus? Na área, pastora, vamos louvar Jesus. Mas antes, fecha seu olho e fale com o Senhor agora, pedindo para Ele condição de você gerar alegria. A alegria não começa em você, a alegria não começa, aliás, desculpe, a alegria não começa fora de você, não é no trabalho, não é no relacionamento, não é nas aquisições, não é no ter mais alguma coisa, não é isso que vai te fazer alegre e feliz, mas é ser alguém melhor. Começa lá dentro, e lá de dentro exteriorizará para fora, estará aqui fora, e as pessoas verão.
Fale com o Senhor. Soberano, santo, amado e eterno Deus, nós te louvamos pela noite abençoada, a tua presença regendo, guiando e nos direcionando. Senhor, nos ajuda